Beleza? Tudo certinho? Então, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar umas duas funcionalidades bem interessantes que a Proxmox lançou referente ao produto Proxmox Backup Server. A gente já tem aqui no canal alguns vídeos sobre Proxmox Backup Server, que é uma ferramenta, um novo produto para fazer backup das máquinas virtuais do Proxmox, que é o Proxmox Backup Server. Quem quiser olhar no histórico do canal ali vai ver alguns vídeos nossos explicando como funciona e tal, né? Nas versões mais novas, eu acho que foi nesse mês, eles lançaram duas novas funcionalidades que no meu ponto de vista é bem interessante, assim, tá? A primeira funcionalidade é que a gente tem um ambiente Proxmox, né, de virtualização. Eu também tenho meu Proxmox Backup Server aqui, tá? Explicando então a primeira funcionalidade, o que que é? Eu tenho um Windows 2008 aqui para teste, né, rodando como uma máquina virtual, né, no meu Proxmox, e tenho um backup dele, né? Então já tenho um backup dele, né, feito dentro do Proxmox Backup Server. Tá aqui o meu backup dele. E eu vou fazer um outro backup, tá? Vou fazer um backup incremental dele, então. Só vou me logar aqui nele e vou criar um arquivo ali, tá? Vou logar aqui no meu Windows, no minha VM, né? Eu vou criar um arquivo aqui para a gente ver como o backup incremental funciona e tal. Vou criar aqui um teste.txt. Vou colocar aqui teste de restauração, alguma coisa assim, tá? Vou salvar ele aqui. Feito, tá na área de trabalho então do usuário TecnoApp, né? Eu também vou fazer uma outra modificação nele aqui. Eu vou criar botar um alias aqui, um alias no IP, tá? Então a gente vem aqui é coisa de Windows, né? Aqui. Vou colocar mais um IP aqui para quando eu fizer o teste de restauração eu já conseguir acessar pelo novo IP, tá? Mas também é um teste para a gente ver como ele salva as configurações. Então aqui eu tenho, enfim, meus IPs ali, né? E eu vou adicionar um novo IP. Que é o 92.68.0.210. Então eu tenho o 100.210 e adicionei o 0.210, beleza. Ok. Beleza, isso é que eu vou fazer. E depois que eu fiz essas duas modificações, eu vou fazer um backup dessa minha máquina, tá? Como eu já tenho um backup dela feito aqui no meu Proxmox Backup Server, tá aqui, eu tenho meu Proxmox Backup Server já adicionado ao meu Proxmox virtualização, tá aqui tá aqui no storage dele, né? Então, quando eu fizer um novo backup dessa minha máquina virtual, ele só vai fazer o backup incremental, só da diferença, né? Vou fazer um backup now. Como essa minha máquina ela foi ligada agora, ele vai ter que fazer a leitura do disco e vai fazer o backup somente dos modificados. Então ela vai demorar um pouco mais, porque ela vai ter que ler todo o disco, né, para identificar o que foi alterado ou não. Se esse backup incremental fosse feito, que o meu servidor permanecesse ligado e eu fizesse mais de um backup com ele ligado sem desligar, ele seria muito mais rápido. Mas o fato é que ele vai salvar só o que foi modificado, que é um número bem menor de dados. Isso eu explico nos outros vídeos no canal, né? Mas, bom, só pra gente não perder aqui, aproveitar, né? O que eu quero enquanto ele está fazendo o backup dela, na verdade ele não está gravando os dados, né? Ele só está lendo os dados do disco da minha máquina virtual. O que eu quero mostrar, né? Quais as funcionalidades que a gente tem, tá? Deixar ele fazendo backup aqui e eu já vou explicando. Uma das questões que a gente tinha aqui era o seguinte: quando eu fazia backup da minha máquina virtual com o Proxmox e o Proxmox Server, na hora da restauração, eu não podia restaurar somente um arquivo de dentro da minha máquina virtual. Eu tinha que restaurar toda a minha máquina virtual. Ele permitiu restaurar somente toda a minha máquina virtual. Restaurar os arquivos, ele permitia somente quando eu utilizava containers, né? Então, quando eu fazia backup de containers, aí nos containers eu conseguia ir lá e restaurar um determinado arquivo dentro do container. Não precisava restaurar toda a imagem do container, né?
E agora, né, no último mês, a Proxmox lançou então essa funcionalidade de restaurar arquivos também utilizando máquinas virtuais, que é o meu caso aqui. Ó. Então eu tenho o meu Windows 2008, né, minha máquina virtual, estou fazendo um backup dele agora, mas eu já tinha um outro backup dele feito aqui, né? E eu quero restaurar somente um arquivo lá dentro do meu Windows. Eu não vou precisar restaurar toda a minha máquina virtual. É só eu selecionar ele aqui, né? E em File Restore. Aí ele vai me mostrar aqui os discos que essa minha máquina tem, né? Lembrando, isso aqui é o backup, né? É o backup. Lá dentro, por exemplo, no disco 0 eu tenho duas partições, né? Vou aqui na segunda partição e aqui eu tenho todo o meu Windows aqui. Então eu posso vir aqui em Document Settings, posso ir em, por exemplo, Users, né? Quero restaurar alguma coisa lá da área de trabalho lá. Então vou ir na área de trabalho do administrador. Deixa eu pegar aqui, Desktop. E aqui no desktop do administrador eu tenho esses arquivos. Mas eu preciso restaurar esse cara aqui, por exemplo, esse arquivo. Beleza, vem aqui, clica em Download. Ele vai fazer a restauração desse arquivo aqui. Vou salvar aqui. Feito. Tá, agora eu posso abrir esse arquivo aqui. Vou abrir o meu LibreOffice, que é o que eu tenho associado, é um CSV, né? Mas eu poderia, sei lá, é um arquivo que eu fiz a restauração do backup. Posso fazer com ele o que eu quiser. No meu caso, eu restaurei ele aqui. Tá? Então, isso permite, por exemplo, se tu usa uma máquina virtual para armazenamento de arquivo de usuários, né? Um público, alguma coisa assim, tu não precisa restaurar toda a tua máquina virtual para restaurar um arquivo que o usuário excluiu. Né? Tu pode simplesmente entrar aqui e fazer a restauração individual dos arquivos. Isso é bem legal, é bem interessante essa funcionalidade aqui que a Proxmox lançou e que está funcionando bem. Tá? E como é que funciona isso? Né? Por trás, ela monta a unidade lá do backup com um mini sistema operacional. Então, quando a gente clica em File Restore, ele monta a partir do mini sistema operacional e já disponibiliza esses arquivos para a gente fazer a restauração. E é bem transparente isso assim, para o usuário. Né? Tu vê, a gente clica no botão aqui, ó, ele já carrega e já está disponível, os arquivos já estão disponíveis para a gente fazer restauração. Tá? Então, achei bem legal assim, essa nova funcionalidade que a Proxmox lançou, né, através do Proxmox Backup Server. Lembrando que eu estou testando essa versão do Proxmox Backup Server, versão 1.1.1/8, e o Proxmox Virtualização 6.4/8. Tá? Então, tem que ser, se eu não me engano, na 6.4, né, no Proxmox, no PVE, e a 1.1, se eu não me engano, no Proxmox Backup Server. Essas versões, tá? Vamos ver como é que está o nosso backup lá do nosso Windows. Ele ainda está fazendo essa leitura, ele vai demorar um pouquinho. Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou voltar depois que esse nosso backup concluiu para a gente continuar, tá? Então, continuando aqui, ele já finalizou o backup dela, né? E o que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente vai ver se as novas informações do backup já estão lá para a gente fazer a restauração do arquivo, tá? Então o novo backup está aqui, ó, o backup que foi feito. Só fazer aqui assim. Então está aqui o novo backup que foi feito, né, um backup mais atualizado. A gente vai vir em File Restore. A gente vai ver se no disco lá que a gente criou, esse disco aqui, ó, Users, né, dentro do usuário TecnoApp, que é o usuário que eu me loguei. Deixa eu ver se tem aqui. Tá aqui, TecnoApp. Dentro do desktop, você tem o arquivo test.txt. Tá aqui o arquivo que a gente criou, test.txt. A gente pode fazer um download dele. A gente pode abrir ele aqui. Teste de restauração. Então, aqui a gente já tem o conteúdo do novo backup que a gente fez, que é o backup incremental, né? Beleza, isso aí está funcionando. Então, a questão ali do File Restore, que
que é a restauração de arquivo de dentro da máquina virtual, do backup da máquina virtual, é bem legal e bem interessante, assim, né? E bem simples de utilizar, né? A gente faz a utilização dele tudo via interface do Proxmox virtualização. A gente não precisa nem conectar no Proxmox Backup Server para fazer isso, tá? Então essa é a primeira funcionalidade, tá? E, só para confirmar, né, essa questão do backup incremental, para deixar claro, eu tinha um primeiro backup que é o backup full, né, que é o backup que eu já tinha feito num outro momento, em que ele tem todos os dados. Daí o segundo backup foi o backup incremental que a gente fez, que eu dei uma pausa no vídeo. Esse segundo backup, ele demorou mais porque eu tinha desligado a máquina entre o backup incremental, entre o backup full e o incremental. Então ele teve que ler novamente os discos, tá? Por isso ele demorou bastante. Agora eu vou fazer mais um teste, tá? Sem desligar a máquina então, sem desligar essa minha VM. Vou criar um outro arquivo no desktop aqui. Texto aqui, um teste 2, vamos ver. Teste 2. Eu vou botar aqui teste de restauração 2 e vou salvar ele. Então salvei ele e agora eu vou fazer um backup nela sem desligar a máquina virtual no meio do processo. E ele tem que ser feito de maneira bem mais rápida. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Então é um backup de toda a minha máquina virtual, né? Vamos ver se ele vai ser feito mais rápido. O backup full ele demora bastante tempo, né? Porque a gente tem que fazer a cópia de todos os dados, né? Compactação e tudo. Sempre quando a gente desliga a máquina virtual e liga, ele não tem garantia de que alguma coisa foi alterada, então ele tem que ler todo o disco novamente da máquina virtual e aí acaba demorando bastante. Mas se a gente permanece com a nossa máquina virtual ligada e faz o backup full, depois faz os incrementais eles são muito mais rápidos, que é o que aconteceu agora. Demorei aí 30 segundos e eu tenho o backup incremental da minha máquina do meu Windows 2008 R2, tá? Então, nesse backup, que é o primeiro backup, eu não tenho nada ali na área de trabalho do TecnoApp, porque eu não tinha criado nada. Nesse backup, eu já tenho aquele teste.txt, que é o arquivo que eu criei ali, né? E aqui, eu tenho que ter, então, nesse backup, o teste2.txt, aqui no File Restore. Então, na minha partição, segunda partição do primeiro disco, é que eu tenho 2 discos lá dentro. Se eu for em Users, se eu for em TecnoApp, se eu for em área de trabalho, acho que desktop, né? Tá aqui. Desktop, eu tenho que ter o teste2.txt, tá aqui ele. Posso fazer o download dele e o conteúdo dele vai ser aquele conteúdo que a gente escreveu lá, que é o teste de restauração 2, tá aqui ele. Então, beleza, tá funcionando perfeito essa questão aqui da restauração de arquivos, tá? Outra funcionalidade bem bacana, e aí a gente entra na segunda parte do nosso vídeo, é a restauração do backup, né, com a possibilidade de ligar a nossa VM enquanto ele restaura o backup, né? Como é que funciona isso? Assim, se a gente tem um backup muito grande, que é o meu caso aqui, né, no meu ambiente, o meu backup tem 45 GB. Então ele vai demorar algum tempo. Se eu precisar restaurar toda a minha máquina virtual, ele vai demorar bastante tempo, porque tem que fazer toda a restauração. Depois do backup restaurado, que eu consigo ligar a minha máquina virtual, né? Assim que acontece de maneira normal, né? E aí, todo esse tempo que a gente fica esperando a restauração do backup, num caso de um problema sério, que tem acontecido com o nosso servidor, por exemplo, é toda uma indisponibilidade de serviço que a gente tem, né, que a gente vai ter do nosso cliente, no caso, né, até terminar a restauração do backup. O que a Proxmox fez, então? Ela criou a possibilidade da gente poder iniciar nossa máquina virtual diretamente do backup, tá? Enquanto ela faz a restauração do backup. Isso faz com que o nosso serviço ele fique disponível ainda enquanto o backup está sendo restaurado, tá? A gente vai tentar fazer isso na prática agora, tá? Então, eu vou fazer isso com o Windows 2008 aqui, tá? Então, deixa eu pegar o meu Windows 2008 aqui, tentar dar um ping nele aqui, 0210, vamos ver se ele vai responder. Tá respondendo, beleza. Eu vou parar essa minha máquina virtual aqui com o meu Windows 2008, tá? Dar um shutdown nela. Aí, lembrando que a gente tem 3 backups, então, rodando nela ali, né? 3 backups que foram feitos nessa minha máquina virtual, né?
Deixa eu esperar ela desligar. Bom, já desligou aqui, tá? Então significa que ele parou de pingar, parou de responder. Ok. O que eu quero fazer? Eu quero, então, vamos imaginar que eu tenha dado um problema nessa minha máquina virtual aqui, nessa Windows 2008 R2, e eu tenho que fazer a restauração do backup dela. Eu não consigo inicializar ela, tá? Então eu quero fazer a restauração e quero inclusive criar uma nova VM. Vamos imaginar que eu perdi essa minha máquina virtual aqui. Então eu vou no meu storage de backup, né, que eu chamei aqui de PBS01 teste, que é onde eu tenho meus backups. A minha VM 100, que é a minha VM Windows 2008 R2, a ID 100, né, eu quero restaurar o último backup dela, tá? O último backup dela é esse cara aqui, tá? Então VM 100, ele foi feito esse backup às 13 horas e 20 minutos, né? E é esse backup que eu quero restaurar. De uma maneira normal, a gente teria que fazer toda a restauração desse backup, né? Uma vez restaurado esse backup, aí a gente clica em iniciar, ele iria iniciar a nossa máquina virtual e a gente já está com, aí sim, o serviço ativo, né? Essa nova funcionalidade é a funcionalidade de Live Restore, tá? E funciona assim, eu clico então no backup que eu quero restaurar, né? Clico em Restore, eu vou botar aqui um ID, deixa eu ver, um novo ID, né? Eu vou criar uma nova máquina virtual, 1101 vou criar aqui, tá? E aí o detalhe é esse campo aqui, ó, Live Restore, tá? Então eu clico aqui e ele dá um alerta, ele diz assim, olha, vai funcionar tudo, mas se tu tiver um problema durante a restauração desse backup, os dados que tu está criando enquanto o backup está sendo restaurado, eles vão ser perdidos, tá? É porque assim, se não acontece nenhum problema, vamos imaginar que a gente vai fazer esse restore, tá? Até vou fazer no restore aqui para a gente ver. Então ele vai criar uma nova máquina virtual, 1101, a partir do meu backup que eu tenho, que é do meu Windows 2008 R2 que eu tenho ali, né, o último backup. Enquanto ele estiver fazendo essa restauração, ele já vai ligar essa minha nova máquina virtual. É um negócio bem interessante, bem legal. Assim, vou clicar em Restore aqui, ó. O que vai acontecer? Aqui ele está restaurando a minha máquina virtual, tá? Então é uma restauração normal de backup. Enquanto ele está restaurando a minha máquina virtual, ele está iniciando já essa minha nova máquina virtual aqui, ó, tá? Que é a VM 1101, que é a VM que eu criei agora, né? Ele está restaurando ela, está criando ela. Então, iniciar aqui. E ele já está inicializando, ele já está ligando ela, tá? Então, vocês viram que ele já fez o primeiro pedido de boot normal ali do Windows e ele está carregando ela, tá? Que ele faz, na verdade, por trás, o que ele está fazendo, tá? Primeiro ele está restaurando os arquivos, né? Está pegando o backup lá do meu Proxmox Backup Server e está salvando ele num disco aqui dentro do meu Proxmox virtualizador normal, como se fosse um processo normal de restauração de backup. Só que além disso, ele cria um disco temporário de streaming, vamos falar assim, né? Então ele cria um novo disco temporário que conecta diretamente nos arquivos de backup aqui do nosso servidor de backup, tá? Então ele cria esse disco virtual de streaming que possibilita que a gente carregue a nossa máquina virtual enquanto ele está restaurando os backups dela. Então ele está, na verdade, nesse momento, ele está acessando o disco que está diretamente lá dentro do nosso Proxmox Backup Server. É isso que ele faz, tá? E aí depois, bom, e aí o meu Windows vai ligar aqui, né? Aqui é uma questão bem interessante, assim, ó, que ele fica mais lento para inicializar, tá? Fica bem mais lento, tá? O nosso Windows, porque ele está acessando os arquivos que estão lá direto no Proxmox Backup Server. Então, até ele criar esse canal de streaming, ele estabelecer essa conexão, lembrando que eu também estou restaurando um backup nesse momento, então eu tenho já a minha lentidão, porque o meu link de rede está sendo consumido ali pela restauração normal de backup. Então esse boot ele vai ficar mais lento, tá? Mas uma vez ela inicializada e o backup ainda fazendo a restauração, eu posso usar ela normalmente. Eu vou mostrar isso, tá? E a gente pode fazer as modificações nos dados da nossa VM aqui, tá? Então a gente pode criar arquivos, deletar arquivos, fazer toda a informação normal dela depois que ela estiver ativa, tá? Um detalhe interessante aqui, depois que ele terminou de restaurar o backup, o que ele faz? Ele vê tudo que foi salvo nesse HD temporário, nesse disco temporário, né?
e ele salva esses dados no meu disco permanente, que é o que foi restaurado do backup. Tá? Então é isso que ele faz. E é exatamente nesse ponto que ele dá aquele alerta. Ele diz assim, olha, se ocorrer algum problema no teu backup, tudo que tu, vamos dizer assim, a gente ligou, o nosso Windows está ligado, que está funcionando e está restaurando o backup por trás, tá? Todas as alterações que a gente fez aqui enquanto ela está ligada, enquanto o backup estava sendo restaurado, se der um problema na restauração do backup, tudo que foi criado nesse disco temporário não vai ser salvo. Então essa é a mensagem que ele dá e que é um alerta que a gente tem que ter se a gente está utilizando essa funcionalidade, né? Mas ele está inicializando aqui, ele demora um pouco mais, né? Mas o Windows está carregando aqui, a gente vê a barra do Windows carregando. E esse Windows está carregando enquanto a gente tem o nosso restauro aqui, ó. Então a nossa restauração aqui do nosso disco está em 15%, tá? E ao mesmo tempo a gente já tem o nosso Windows ligando aqui, tá? Ele vai demorar um pouquinho aqui para inicializar o Windows, eu vou dar uma pausa no vídeo e aí eu volto quando o Windows estiver finalizando ali a inicialização, eu mostro o acesso para ele e tudo. Né? Aqui ó, o nosso ping ainda não está retornando, né, para a nossa máquina virtual, porque o Windows ainda está ligando, mas eu volto com o vídeo assim que ele estiver inicializando, beleza? Então aqui o meu Windows já está inicializando aqui, né? E ele já está respondendo a ping aqui, tá? Está respondendo a ping, já começou a responder a ping. Né? Então o meu Windows já está carregando os serviços, ainda não apareceu a tela ali bonitinho para botar o usuário e senha, mas ele já tem alguns serviços respondendo. Como eu falei, o login dele ele fica mais lento, né? Porque ele está carregando direto lá do nosso Proxmox Backup Server. Mas aqui ó, a gente vê que ele ainda está restaurando o backup, então ele ainda está fazendo a restauração do backup dos discos, né? Mas ele já está respondendo a ping ali no nosso teste de ping, e daqui a pouquinho ele já vai aparecer a tela ali para colocar o usuário e senha do Windows normal, tá? E agora ele carregou toda a tela do Windows ali normal, né? Para botar o usuário e senha e tal, e a gente fazer o logon. Vou fazer isso aqui, ó. Escolher o usuário TecnoPP, que era aquele usuário que a gente estava criando os arquivos na área de trabalho para teste, né? Ele já vai carregar aqui, acho que assim. Beleza, está carregando aqui. E só para deixar claro, eu estou carregando o meu Windows já está ativo, vamos dizer assim, né? Enquanto isso, ó, o backup do disco desse mesmo Windows ainda está fazendo a restauração. Então, essa que é a função aí que a Proxmox desenvolveu, que é o Live Restore, ou seja, ele permite eu inicializar minha máquina virtual enquanto eu ainda estou restaurando o backup dela, né? Então essa minha máquina virtual, esse meu Windows aqui, ok aqui. Por que ele está dando essas mensagens aqui como se ele tivesse desligado de forma abrupta? Porque o backup que eu fiz dela, eu fiz com ela ligada lá, né? E então ele não tem nenhum dado na memória. Ele imagina que o Windows quando a gente restaura esse backup, o Windows foi desligado de maneira abrupta, tá? Mas beleza, tá aqui ela, tá? Carregou, então já está disponível, os serviços já estão respondendo para a rede. Então, imaginando uma situação real, se eu tivesse um serviço, por exemplo, de internet, aqui, alguma coisa assim, ele já está respondendo os serviços de rede enquanto eu estou restaurando o backup dele, dessa mesma máquina. Isso é bem legal, isso reduz bastante o tempo de restauração de backup. Não porque ele realmente reduz o tempo de restauração do backup, mas porque o meu serviço já vai estar disponível, né, para o meu cliente final lá, muito antes de eu ter o meu backup restaurado, porque ele está acessando diretamente os arquivos do backup. É uma visão bem legal, bem interessante. Tá? Lembrando que a máquina ela fica meio lenta assim, nesse primeiro momento assim, de restauração. Tá? A gente pode testar até um teste de conexão por RDP nela aqui, ó, RDesktop aqui. Ó. Então aqui eu estou acessando esse meu Windows por RDesktop, ele até saiu lá da tela, né? E aqui eu tenho os acessos a ele, então. Tenho acesso aos meus arquivos aqui, né? Os arquivos que a gente criou para teste e tal, estão tudo disponíveis aqui. Até vou criar um outro aqui, então, que é o teste 3. Ó. Então esse é o momento. Agora eu vou botar aqui
acesso teste 3, só para a gente fazer esse testezinho, né? Então, por exemplo, esse arquivo aqui que eu criei teste 3, ele foi criado nesse disco temporário, nesse disco de streaming, né? A gente pode dar uma olhada aqui, ó, que o restore ainda está sendo feito, tá? Quando ele finalizar esse restore aqui, e aí eu ter os discos definitivos, aí ele vai olhar lá no meu disco temporário o que foi alterado e vai incluir dentro do meu disco definitivo. Isso também vai ser transparente para o nosso uso, tá? Então para o nosso uso ele vai continuar normal, né? Só vai ficar mais rápido o acesso porque ele vai estar acessando aí sim no disco definitivo, tá? Então é bem legal, principalmente para quem tem backups grandes, né? Máquinas virtuais grandes, que nesse caso ele fica disponível muito mais rápido. Se tu tem backups pequenos, eu não aconselho utilizar isso, tá? Eu usei alguns testes com backups pequenos e quando o tempo de restauração do backup ele é quase que o mesmo tempo do boot da máquina, e aí não tem por que tu usar essa solução, o que acontece é que algumas vezes ele trava ali na restauração. Agora, quando a gente usa backups grandes, que ele vai ficar jogando backup aí bastante tempo enquanto a gente já está com a máquina ligada, aí eu não vi problemas, tá? Então é sempre, como sempre, né, a indicação que eu dou é usar com cuidado, enfim, né? Mas é bem legal, assim, essa nova funcionalidade deles, eu acho que ajuda bastante, assim, se a gente precisa restaurar um backup de maneira rápida quando o backup é grande, né? Então eu vou mostrar aqui o Proxmox Backup Server, ó, que ele ainda está fazendo a restauração dos backups, tá vendo? Então ele ainda está fazendo a restauração do disco, mas a máquina virtual já está disponível para utilização. Eu vou esperar ele finalizar esse restore aqui, a restauração do backup, e aí eu trago aqui e mostro como a gente, enfim, como a configuração continuou disponível na máquina virtual e tal. Tá? Vou esperar ele finalizar ali e já retorno aqui, ok? Ele está finalizando aqui então a restauração do backup, né? Enquanto eu já estou com o meu Windows disponível aqui. E só para mostrar, né, que realmente ele fica com todos os discos. Aqui eu tenho mais de um disco no meu Windows, né? Tanto que a gente viu lá no File Restore que ele exibia mais de um disco, né? E aqui o que a gente tem? A gente tem já os dois discos disponíveis, ó, acessando por streaming, né? E aqui no log, ó, na esquerda, vocês estão acompanhando aquele. Ok, finalizou a restauração, agora sim, colocando como disco definitivo, né? Removendo o disco temporário, deu ok, tá? Vou fechar aqui, deu tudo certo. E aqui no meu Windows, ó, foi transparente, tá vendo na minha máquina virtual? Tá? Aqui na minha máquina virtual foi transparente, eu tenho aqui o que eu preciso aqui das informações, né? Tudo ok, tudo funcionando. E posso desligar ele, ligar, fazer o que eu quiser fazer, tá? E esse teste 3 aqui, por exemplo, foi o que eu criei enquanto eu tinha o meu disco temporário, né, na restauração. Vou fazer um teste, eu vou desligar essa VM, vou ligar ela. E a gente vai ver que vão permanecer os dados lá. Estou desligando ali. Vamos dar uma olhadinha aqui em hardware. Ela fica com a mesma configuração normal, né? É uma VM normal agora. Uma vez restaurado o backup, ela é uma VM normal. E a gente consegue fazer alterações nela. Eu vou inicializar ela aqui. Aí, claro, agora ela vai inicializar de maneira mais rápida, né? Porque ela já está com um disco definitivo ali. Vou pegar aqui. Lembrando que eu só desliguei ela e liguei de novo para a gente ver que os dados permanecem ali, né? Principalmente aquele teste 3, que é o cara que eu criei enquanto a gente estava com o disco temporário de streaming, né? Vou logar aqui. Tá ali o teste 3, então qualquer dado que eu tivesse criado durante aquele momento em que a minha máquina ela estava sendo acessada pelo disco temporário streaming, eles são sincronizados com o disco definitivo, tá? Então, bom, é isso que eu queria mostrar aí para vocês hoje, né? As duas funcionalidades ali que a Proxmox desenvolveu dentro do Proxmox Backup Server. Uma delas é o File Restore, né?
que permite tu restaurar um arquivo específico, ou mais de um arquivo específico, de dentro do teu backup, sem precisar restaurar toda a máquina virtual. E isso é feito de maneira bem tranquila, assim, né? Bem simples ali dentro do próprio do próprio local de backup aqui, ó, mostrando de novo para vocês. Tu escolhe o backup, vai em File Restore e vai lá e restaura o arquivo que tu precisa aqui nesse Mini Explorer aqui, né? Que ele abre, tá? E a segunda funcionalidade, que é o Live, acho que é Live Restore que eles chamam, né? Que é tu restaurar o teu backup enquanto tá restaurando o backup da tua VM, se ela é muito grande, né? Tu já pode ligar ela com um disco temporário de streaming, né? Acessando direto o Proxmox Backup Server, e tu tem o teu serviço, a resposta, o teu serviço respondendo muito mais rápido antes mesmo dele restaurar o backup, tá? Porque ele cria um segundo caminho acessando o teu backup lá, né? E tu tem acesso a todos os teus dados, né? Todos os teus discos, todos os teus dados, sem precisar ter efetivamente completado a restauração do backup, ok? Então espero que tenha sido interessante e útil para vocês e estamos aí. Abraço, até mais.